Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Play no Mistério e hoje iremos falar de um caso que chocou o Brasil. Uma jovem rica, uma família perfeita e um plano feio que chocou o Brasil inteiro. Na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, uma filha abriu a porta de casa para os assassinos entrarem e matarem seus próprios pais. Mas o mais assustador não é o crime, é o comportamento dela depois. Suzane von Richthofen tinha 18 anos e vivia em uma mansão em São Paulo. Era filha de um engenheiro e uma psiquiatra, uma família rica, estruturada, aparentemente perfeita. Mas tudo muda quando ela começa a se relacionar com Daniel Cravinhos. Os pais não aprovavam o namoro, e isso virou o início de uma obsessão. Segundo investigações e o Ministério Público, o crime teve dois principais motivos: controle dos pais sobre a vida dela e interesse na herança milionária. Promotores afirmam que ela queria liberdade sem precisar trabalhar para isso. Ela mesma disse que tinha medo de perder o namorado se os pais continuassem vivos. Na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, tudo já estava planejado. Suzane abriu a porta de casa para Daniel e o irmão dele, Christian Cravinhos. Eles subiram até o quarto e mataram os pais dela com golpes brutais na cabeça. Depois, tentaram simular um assalto. E enquanto tudo isso acontecia, Suzane ouvia cada golpe na cabeça dos pais, sabia exatamente o que estava acontecendo. E depois do crime, ela não entrou em desespero. Ela ajudou a montar a cena do crime. Saiu de lá como se nada tivesse acontecido. Segundo relatos da investigação, o comportamento dela frio chamou a atenção desde o início. Afinal, os pais dela haviam sido assassinados de forma brutal. A polícia começou a desconfiar rápido. As versões não batiam e poucos dias depois veio a revelação. Suzane, Daniel e Christian confessaram o crime. O Ministério Público denunciou os três por duplo homicídio qualificado e fraude processual. O julgamento aconteceu em 2006 e virou um dos mais midiáticos da história do Brasil. Mais de 5.000 pessoas tentaram assistir ao julgamento. A sentença? Suzane e Daniel, 39 anos de prisão. Christian, 38 anos de prisão. O caso dominou o Brasil. TVs, jornais, programas, todos falavam disso. Foi um dos crimes mais chocantes da história recente do país. E até hoje ainda gera debates. Furar o bloqueio formado em torno de Suzane von Richthofen não foi fácil. Desde que saiu da cadeia, em junho do ano passado, a jovem tem contado com a proteção deste homem, Denivaldo Barney, amigo da família Richthofen. De mãos dadas com o protetor, fala sobre a relação com o ex-namorado Daniel Cravinhos. Me arrependo muito. Você acha que se você não tivesse conhecido o Daniel, nada disso teria acontecido na sua vida? Não, nada disso. Suzane olha para Barney. A entrevista continua. Ela diz ter sido manipulada pelo ex-namorado. Ele sempre me dava muita droga. Ele sempre me mandava usar muita droga e eu cada vez era mais e mais droga e ele me dava mais droga. Por isso ele falava: se você me ama, usa, se me ama, usa, se me ama, faz isso. E eu. No dia seguinte, dois diálogos flagrados pelo Fantástico mostraram que estávamos diante de uma farsa. Você vai ver agora como ela foi montada. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta Suzane a chorar na entrevista. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Tá bom. A nova evidência da farsa. Nossa equipe aguarda a Suzane do lado de fora da casa. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou. Mais nada. Começa a chorar e fala: não quero falar mais. Termina. Falei, o que ele mandava sempre dizendo que se eu amasse era pra fazer. E eu, pelo amor de Deus, eu não quero
quero mais tocar nesse assunto que me faz muito mal. Suzanne von Richthofen foi condenada em 2006 a 39 anos de prisão pelo assassinato dos próprios pais. Ela passou mais de 20 anos presa. Durante esse período, teve progressões do regime, do fechado para o semiaberto e depois para o aberto. Em janeiro de 2023, Suzanne deixou o presídio, tendo cumprido já parte da sua pena prevista por lei. Mas sair da prisão não significa sair do julgamento do público. Hoje, Suzana vive longe dos holofotes. Ela adotou uma nova identidade, tentou recomeçar e passou a trabalhar como artesã e empreendedora. Em 2026, seu nome voltou à mídia, envolvimentos em disputas familiares em questão de herança. Mesmo depois de tantos anos, o Brasil ainda não esqueceu. Mas existe uma vítima nessa história, Andreas von Richthofen, o irmão mais novo, o que tinha apenas 15 anos quando perdeu os pais e, de certa forma, também perdeu a irmã na mesma noite. Depois do crime, Andreas ficou sob o cuidado da avó e do tio, que passaram a administrar a sua vida e também os seus bens. Ele se tornou o único herdeiro de uma fortuna milionária, avaliada em cerca de 10 milhões de reais. Mas, com o passar dos anos, vieram sinais de que ele não estava bem. Relatos apontam que Andreas passou a viver de forma cada vez mais isolada, longe da mídia, longe de tudo. Em 2017, ele foi encontrado em estado de confusão mental, com aparência descuidada e sinais de uso de drogas. Naquele mesmo dia, foi internado em uma clínica psiquiátrica. O próprio tio, que era seu tutor, afirmou que ele sofreu um episódio de descontrole emocional. Com o tempo, a herança que deveria representar estabilidade se transformou em dívidas, problemas e abandono de bens. Especialistas afirmam que traumas como esses, perder os pais de forma violenta e pelas mãos da própria irmã, podem causar marcas psicológicas profundas e duradouras. E enquanto isso, Suzanne reconstruía sua própria vida, e Andreas parecia cada vez mais preso ao passado. Um ponto curioso e interessante nessa história é que enquanto Suzanne estava presa, dentro da prisão ela conheceu uma detenta com o nome Sandrão, que é conhecida por ser uma detenta de alta perigosidade no Brasil. As duas viveram juntas, dividiram rotinas e até decisões importantes. Segundo reportagens, Sandrão teria tentado influenciar Suzanne em negociações com a mídia, inclusive em entrevistas pagas, e isso levantou uma dúvida inquietante. Ela estava sendo manipulada ou continuava manipulando? Suzanne começa uma nova fase na prisão. O relacionamento com uma colega de cela faz ela ter planos para um futuro em liberdade. Ela ficou completa. O que faz? Todos somos. Ela me faz bem, ela me faz feliz. Ela traz alegria nos meus dias. Ela traz paz, traz confiança, traz um futuro, com certeza, dias melhores. Quando é que foi que você descobriu que você podia se relacionar com uma mulher? A família, a gente começou sendo boas amigas. A gente trabalhava junto e a gente vivia muito tempo juntos. Trabalhava o dia inteiro junto. Aí, no final de semana, a gente jogava xadrez junta. E eu comecei a me apegar a ela. Mas pra mim, ela era minha amiga. E de repente esse sentimento começou a ficar meio confuso assim, dentro de mim. Como assim? Eu tô gostando da minha amiga, eu penso nela o tempo todo, eu quero ficar perto dela o tempo todo. Mas peraí, eu sou heterossexual, peraí, mas ela é uma mulher, mas eu gosto dela. E aquilo era uma confusão dentro de mim. Eu não conseguia assumir pra mim mesma que eu tava gostando de uma outra mulher. Porque isso pra mim era uma coisa totalmente nova. Eu tive um relacionamento na minha vida, foi lá atrás, e depois eu não tive mais ninguém. Então era uma coisa que foi uma coisa que tipo assim, eu não sabia muito bem como lidar. Antes de Sandra, Suzanne revela que teve um único relacionamento na vida com Daniel Cravinhos.
Você teve um relacionamento no passado com outra mulher? Com o Daniel, não. Só com o Daniel? Com o Daniel. Ok. E depois eu me conheci passando. Quando você namorava com o Daniel, você não gostava de mulher? Não. Tá. A relação terminou em conflitos por causa de dinheiro e desconfiança, e reforçou uma imagem que nunca deixou Suzane, a de alguém que sabe convencer, se adaptar e influenciar quem está ao seu redor. O caso Suzane von Richthofen não é só sobre um crime, é sobre uma ruptura de uma família, da confiança, de tudo aquilo que deveria ser inquebrável. Uma filha que planejou a morte dos próprios pais e que anos depois conseguiu reconstruir a própria vida, e um filho que sobreviveu, mas nunca conseguiu sair completamente daquela noite. Dois destinos marcados pelo mesmo crime, mas completamente diferentes. E então fica a pergunta: ela realmente se arrependeu? Ou só ela aprendeu a esconder melhor quem sempre foi? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado!